E aí, galera, se preparando para Escola de Sargentos, né? Escola dos Sargentos da ESA, pessoal. Nós temos uma aulinha especial aqui, professor Casé Abreu. Gente, nós vamos dar uma olhadinha para algo que é muito importante para a ESA, que está no edital da ESA, que são as formas comparativas e superlativas. Galera, ligado, que é importante esse assunto. Está no edital da ESA, certo? E caiu, por exemplo, na prova de 2019, uma questão sobre forma comparativa e superlativa. Ah, professor, é só para a ESA? Não. Esse assunto, ele cai em todas as provas militares, certo? Está no edital da ESA, mas está no edital de todos os demais. Se você vai fazer SpaceX, cai. Se você vai fazer AFA, cai. Se você vai fazer EFON, cai. Se você se você quer ser um especialista, né, cai. Então, no ITA, no IME, qualquer colégio naval, qualquer um que você for fazer, cai esse assunto de comparativo e superlativo, certo? Escola de Sargento das Armas, a ESA também, né? Já caiu questão, certo, gente? Então, nós vamos dar uma olhadinha na forma comparativa e superlativo, agradecendo aqui aos nossos monitores, o Zeilton, muito obrigado pelo seu apoio. E a Maísa, muito obrigado aos monitores, a Sara também, né? Então, agradecemos. Cadê a galera aí? 14 assistindo. Cadê a galera? Vamos lá, pessoal. Me digam aí quem são vocês. Quem é que está vendo aí? Bom, quem é que está nos assistindo aí? Vamos lá, de onde você é? Me diga aí, vamos participar aí, pessoal. Pode tirar dúvida. A aula é ao vivo, pode tirar dúvida. Pode, tiver alguma dúvida na hora que eu estiver explicando aqui, pode perguntar à vontade que a gente, que nós vamos dizer para vocês, pessoal, certo? Então vamos lá, Maratona ESA, ok? Futuros sargentos das armas. Vamos lá dar uma olhadinha, começando pelo chamado comparativo de igualdade e desigualdade. Então, ele iguala os elementos. Essa forma comparativa de igualdade, ela iguala os elementos. E o de desigualdade, inequality, deixa os elementos desiguais, certo? O comparativo de igualdade, né, ou qualquer comparativo, gente, ele sempre tem um detalhe. Ele sempre vai utilizar um adjetivo, meu povo, não esqueçam disso. Certo? É essencial que vocês saibam disso. Para você comparar elementos, você tem que usar um adjetivo. Né? Não dá para você comparar elementos sem usar adjetivos. Se eu digo, por exemplo, que ela é alta, she's tall, ela é alta, eu estou comparando ela com alguém, meu povo? Estou comparando? Não. Aqui tão somente eu estou dando uma qualidade ao sujeito. Eu usei puramente o adjetivo, certo? Agora, se eu for fazer uma comparação entre elementos, por exemplo, ela e a irmã dela, aí aqui eu tenho que usar uma forma comparativa. Eu digo que ela é tão alta quanto a irmã dela. Isso aqui é a forma comparativa de igualdade. Por quê? Porque eu igualei. Se eu estou dizendo que ela é tão igual quanto a irmã dela, as duas têm praticamente a mesma altura, certo? Então, quando eu utilizo o as, o adjetivo e o as, eu estou usando uma forma comparativa, certo? Estou comparando dois elementos, ela e a irmã dela. Aqui não, aqui eu usei tão somente o adjetivo. Aqui não, eu usei o adjetivo no chamado comparativo de igualdade. E o de desigualdade, prof? É muito fácil também, meu povo. O comparativo de desigualdade é quando você usa uma negativa, ó. Ela não é tão alta quanto
a irmã dela. Então, ou seja, elas são desiguais. Esse é o de desigualdade. Quando você usa o is, quando você usa a afirmativa, o verbo to be, né? Você está usando o comparativo de igualdade, porque se você está igualando os elementos. Quando você utiliza o to be na negativa, I am not, she is not, they are not. Aí é o de desigualdade, inequality. Como é que é feito esse comparativo de igualdade, gente? Ele é feito como eu disse aqui para vocês, ó. As, adjetivo, as. Qualquer, que adjetivo, prof? Qualquer um que você queira usar. Qualquer um que você queira usar, certo? Esse primeiro as significa tão. Esse segundo as significa quanto, certo? E aí você iguala os elementos. Olha o exemplo. My car is as big as your car. O meu carro é tão grande quanto o seu carro. My car is as comfortable as. My car is as comfortable as your car. O meu carro é tão confortável quanto o seu carro. Então, eu igualei os elementos aí, certo, gente? Comfortable é com M mesmo, gente, certo? Em inglês tem essa regrinha do, né, antes de P e B, o M, né? Aí o M pode vir antes, por exemplo, como veio aí, a letra F, certo? Qual é o problema? Qual é o problema? Está o quê? Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Você pode usar também, não é só com adjetivo, gente. Ó, você pode usar o as e o as com um advérbio. Então, você pode usar um advérbio para fazer comparações além do adjetivo, certo? I drive, eu dirijo de que maneira? Um advérbio de modo. Tão bem, tão cuidadosamente, tão bem ou tão cuidadosamente quanto você dirige. O do aí é substituindo o verbo drive, ok? O do aí no final é substituindo o verbo drive. Então, eu posso usar o comparativo de igualdade, levando em conta adjetivos e advérbios, certo? O adjetivo tem alguma alteração? Nenhuma alteração, certo? O que ele vai ter? Ele vai ter o as e o as depois, certo? E aqui, normalmente, o verbo to be, né? Am, is ou are. Aqui foi o verbo drive, porque aqui ele utilizou um advérbio, né? Como é que ela dirige? Tão bem quanto você. Tão cuidadosamente quanto você, certo? Agora, se vier na negativa o verbo, ó, is not, are not, ok? As adjetivo as, mas você tem mais uma opção. Você pode usar o so, adjetivo as, ok? O so eu só uso quando é negativo. Ah, prof, só usa o so? Não. Você tem o so e você tem o as quando é negativa. Quando é afirmativa? Apenas o as, ok? Então, quando é afirmativa, eu digo que I am as happy as you. Eu sou tão feliz quanto você. Eu só tenho a opção do as. Se eu decidir usar na negativa, I'm not as happy as you. Eu não sou tão feliz quanto você, ok? Usei o as. Só o as? Não, eu também. Se eu quiser, posso usar o so. Mas o so eu só uso quando é o de desigualdade, inequality, quando vem na negativa a oração. Ok, meu povo? Entendido? Imagino que vocês entenderam aí. Próximo slide, gente. Use as, adjetivo ou advérbio, mas o as. Use as, adjetivo ou advérbio yes, né? Que eu disse a vocês. Para comparar duas pessoas, lugares ou coisas.
Então não só comparar coisas, gente. Vocês podem comparar cidades, né? Dizer que tal cidade é tão grande quanto a outra, as big as, né? My city. Você pode comparar coisas, né? Por exemplo, my pen, a minha caneta, is as beautiful. Fala que a caneta é tão bonita quanto a sua, ok? Então você pode falar de duas pessoas, lugares ou coisas. Os elementos que você compara, que são o mesmo ou igual de alguma maneira. Então, o comparativo de igualdade é esse as adjetivo ou advérbio as, é para dizer que há duas pessoas, lugares ou coisas são o mesmo ou igual de alguma maneira. Adjetivo, your car is as old as mine. O seu carro é tão velho quanto o meu. Né? Aqui eu utilizei o adjetivo old comparando coisas. Que coisas que eu comparei aí? O seu carro e o meu carro. Aonde é que está meu carro aí? Mine. Quando você usa o mine, não precisa de substantivo. Você pode... O que é my? Meu. O que é mine? Meu. Só que o mine você usa com substantivo, certo, gente? O mine não usa com substantivo. Então, your car is as old as mine ou is as old as my car. Tanto faz, ok? Então, aí o adjetivo é old. Advérbio, I can run a mile as fast as you can. Eu posso correr uma milha tão rapidamente, que é advérbio, né, gente? Quanto você pode. Cadê o advérbio aqui? Rapidamente, ok? O curioso da palavra fast, gente, é que ela pode ser adjetivo e pode ser advérbio, ok? Ela pode ser adjetivo e pode ser advérbio. A mesma palavra, dependendo do contexto. Eu digo que por exemplo, que it is a fast car. É um carro rápido. Eu estou dando uma característica ao carro, portanto aqui fast é um adjetivo, ok? Eu digo que the car vai rapidamente. Aqui já é um advérbio, certo, gente? Porque modifica o verbo. De que maneira o carro vai? Vai rapidamente, certo? Então, o advérbio de modo. Então, o fast aqui é adjetivo e o fast aqui é advérbio. No caso aqui, ele é advérbio, mas a mesma palavra fast serve para o adjetivo e o advérbio. Ok, gente? 2. To complete a comparison. Para completar uma comparação com as, adjetivo ou advérbio. As, você pode usar um substantivo mais verbo. Para completar uma comparação com as, adjetivo ou advérbio as, você pode usar o quê? Né? Para completar lá no final, tá aí em negrito, my brother. Um substantivo, ou, né? Que no caso pode vir um verbo em seguida. Em seguida. I dance as well as my brother dances. Eu danço tão bem quanto meu irmão. O ponto final pode ser aqui, ou o ponto final pode ser aqui. Tanto faz, certo, gente? Tanto faz. Pode ser só o substantivo, que no caso aqui é brother, né? Então, eu completei aí com o substantivo. Poderia colocar o verbo? Poderia, tanto faz. Então, as duas orações estão corretas. I dance as well as my brother. I dance as well as my brother dances. Tanto faz, ok? Essa é a letra A. Letra B. Posso completar também o comparativo, né? O as, adjetivo ou advérbio as. Lá no final, utilizando um pronome sujeito mais o verbo, ok? Ou, lá no final, um pronome sujeito mais um verbo auxiliar, certo?
Olha aí, I dance as well as he dances. Ponto final. Ou I dance as well as he does. O que se does, prof? É o verbo auxiliar do simple present. No caso, você não precisa repetir o dances. Você bota só o does, né? Tipo, quando eu pergunto para você, ó, do you like pizza? Digamos que você gosta, você me responde, yes, I like. Não, não precisa responder yes, I like. É errado, certo? Você responde yes, I do. Does she play vôlei? Ela joga vôlei. Yes, she plays. She plays. Errado, meu povo, né? Yes, she does. Então, o papel desse auxiliar aqui é substituir o verbo. Então, ele aqui substitui o verbo dances, he does, ok? Esse does é no sentido de sim, eu danço tão bem quanto ele dança. Só que o does está substituindo o verbo, isso é uma coisa comum na língua inglesa, ok? O auxiliar substitui o verbo. Letra C, você pode usar um substantivo possessivo ou um pronome possessivo. Tá aqui o substantivo, o caso possessivo. O que esse apóstrofo é esse, gente? É o chamado caso genitivo possessivo. Muito comum em frases, né? Brazil's Armed Forces. Eu estou falando de quê? Estou falando das forças armadas do Brasil. Então, isso é do, certo? Então, aqui é algo da Rita. O que é o da Rita aí? No caso, é o computador da Rita. My computer is as old as Rita's. Eu estou querendo dizer o quê? Que o meu computador é tão velho quanto o da Rita. Esse apóstrofo S é o caso genitivo que dá a ideia de posse. Ó, o carro de John, certo? Isso é muito comum na língua inglesa. Você tem que saber o que é o caso genitivo possessivo, certo, gente? My computer is as old as hers. Aqui é o possessivo pronome que eu disse a vocês lá com o my e o mine. O her computer é com o substantivo, meu povo. Ó, o her computer é com o substantivo. Agora, se eu usar o hers, é sem substantivo. É a mesma coisa do my computer e this computer is mine, certo? Isso são chamados de pronomes possessivos, ok? Próximo, meu povo, 3. Em fala informal, in informal speaking, na fala informal, pronomes objetos são frequentemente usados para completar comparações com as e as. E vocês sabem, como eu já disse a vocês, nós temos as, adjetivo ou advérbio e as. Então, na linguagem informal deles, né, dos falantes da língua inglesa, os pronomes objetos são frequentemente utilizados para completar as comparações lá no final. Veja aí, ó, a maneira formal. He is as tall as I am. Isso é muito formal. Ele é tão alto quanto eu sou. Mas aqui, ele não disse ele é tão alto quanto eu sou. Aqui ele está dizendo o quê? Ele é tão alto quanto eu. Ah, prof, mas eu não é I? Sim, quando é sujeito da frase. Ok? Quando é sujeito da frase, você usa I. Né? Olha aqui, ó. He is as tall as me. Agora eu vou falar que eu sou tão alto quanto ele. Ó,
o he é sujeito. E o him é ele, o objeto da frase. O pronome chamado objeto. Vocês têm que ter cuidado com isso, certo? E o que era me aqui, ó, eu só inverti, aqui se tornou sujeito, certo? Esses são os pronomes sujeitos que vocês já conhecem, ó. Tá vendo? Alguma pergunta aí? Alguma pergunta aí, Humbertão, de alguém? Nenhuma pergunta? Esses são os pronomes objetos, galera. Olha que importante. Isso aqui caiu nas 2 provas da ESA. Questões de pronomes. Nas 2 provas da ESA que já aconteceram em 2019 e 2020. Galera, tiver dúvida aí, pode perguntar, pessoal. Não tenha vergonha, não. Pergunte, meu povo. Não leve dúvida, não. Ó, esses aqui... Ah, prof, pode deixar comigo que eu sei o que é isso. Eu sou bilíngue. Isso aí é o verbo to be. Não, não tem nada de verbo to be aqui, não. Certo? I, you, he, she, it, we, you. Eles são pronomes. Ah, prof, e quando é verbo to be? I am, aí sim. He is, aí sim é o verbo to be. They are, aí sim é o verbo to be. Mas só isso aqui é pronome. No caso mais específico, sujeito. Você utiliza esses pronomes, a mesma lógica da língua portuguesa. Eu digo, por exemplo, que ela ama, certo? Ela ama alguém. Ela jamais pode amar alguém do lado de cá. She loves I. É a mesma coisa em português você dizer ela ama eu. Tá errado. Certo? Tá errado. Qual é o correto? É o pronome objeto. Se eu quero dizer que ela me ama, she loves me. Ela nos ama, she loves. Qual é que equivale a nós? É o us, certo? She loves us. Que equivale a nós, e é o pronome objeto. Qual é a diferença dos dois? É que o pronome sujeito, gente, ele sempre vem antes do verbo. E olha aqui o verbo. Então, esses aqui são usados antes do verbo. E esses aqui, depois do verbo, eventualmente, uma preposição, certo? Pode aparecer. Por exemplo, nós conversamos, ó a preposição, conversamos com ela. We talked to she? Não, jamais. Depois do verbo é o her. Então é isso que acontece aqui, ó, gente. Ele é, ó, o verbo aqui. Então aqui eu vou usar um pronome objeto. Ele é tão alto quanto eu. Eu não posso usar I porque isso aqui é o verbo. E após o verbo tem que ser o pronome objeto. Certo? He is as tall as me. A mesma coisa se eu inverter. Aqui o me virou I. Por quê? Porque está antes do verbo, certo? E o him? O him é o que equivale a ele, ó. Que era he aqui, aqui. Eu tive que trocar por him porque está depois do verbo, certo? Eu sou tão alto quanto ele e o de cima, ele é tão alto quanto eu. Posso dizer tão alto quanto mim. Né? Fica sem sentido. Às vezes você não traduz ao pé da letra, às vezes você dá uma melhorada. Certo, gente? Ok, meu povo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta dessa galera. Ninguém. Ih, Humbertão. A galera tudo bilíngue, sem dúvida nenhuma, pessoal. Hein? A galera, sem dúvida, meu povo, pergunte aí, meu povo. Pergunte, tenha vergonha não, meu pessoal, vamos lá. Você aprende desse jeito, certo? Voltemos para o slide, pessoal, ok? Próximo. Making comparative and superlative adjectives.
Agora é fazendo comparativo e o superlativo de adjetivos. Aqui, pessoal, vai mudar um pouquinho, ok? Por que, prof? Porque o que nós vimos ali é o chamado comparativo de equality. Perguntinha besta para vocês. O que é o comparativo de igualdade? Hein? O que ele faz? Como ele é formado? Ele é formado de as, adjetivo ou advérbio, as. Sendo que o primeiro as significa tão e o segundo as significa quanto. Ok? Eu digo que my car is as old as your car. O meu carro é tão velho quanto o seu carro. Cadê o comparativo de igualdade aqui? Tá aqui, ó, certo? As, adjetivo as, que poderia ser advérbio também. O que ele está falando? Ele está igualando os elementos. Se eu digo que meu carro é tão velho quanto o seu carro, os dois são velhos, certo? Então, o comparativo de igualdade, o nome define a estrutura, ele iguala os elementos. Eu falei para vocês também do inequality. Qual é a diferença? Quem lembra? Quem lembra a diferença do equality e do inequality? Alguém, hein, meu povo? Alguém lembra a diferença entre os dois? Hein, meu povo? Alguém? Tenho anual e estou com muita dificuldade em inglês. Tem alguma dica? Sim, Anderson, tenho muitas dicas para vocês. Tem as minhas aulas aí, você pode acessar as minhas aulas pelo professor Carlos Zé Abreu Alfacom. Tem diversas aulas aí para você, né, acessar. Ok? Não, o edital não saiu ainda, certo? Então, deixa eu ver se alguém respondeu aqui o que eu perguntei sobre o desigualdade. Ninguém respondeu. O desigualdade é a negativa not, as ou so, adjetivo as, ok? My car is not, olha o not aqui, só que está abreviado, né, gente? As ou so old as your car. Meu carro não é tão velho quanto o seu carro. Cadê o comparativo de desigualdade aqui? Ó, o not, as, adjetivo as, certo? Então, aqui iguala os elementos. Aqui está dizendo que os elementos são desiguais. O que nós vamos ver agora é um outro tipo de comparativo, meu povo. Que tipo de comparativo é esse, prof? Que tipo de comparativo é esse? É o chamado comparativo de superiority. Ok? É o de superioridade. Como eu disse a vocês, comparativo de igualdade expressa o quê? O nome define a estrutura. Se é um comparativo de igualdade, ele iguala os elementos. Superioridade, mesma ideia, certo? Como assim, prof, mesma ideia? O nome já define a estrutura. Se é um comparativo de superioridade, o que ele vai fazer? Ele vai igualar os elementos? Não, de jeito nenhum. Ele vai dizer que um elemento é superior ao outro, certo? Ele vai informar que um elemento é superior ao outro. Se eu digo que meu carro é tão velho quanto o seu carro, é um comparativo de igualdade. Prof, como é que eu vou dizer que uma coisa é superior à outra? Ó,
O meu carro é mais alto. Não, gente, desculpa, um carro não pode ser mais alto. Pode, né? Mas o que a gente estava usando antes é o velho. Meu carro é tão velho quanto seu carro. Ah, prof, no caso aí, vai ser superior em quê? Vai ser superior em relação a esse adjetivo. Certo? Então, o meu carro é mais velho, é superior, né? Nesse caso, é mais velho do que o seu carro. Então, a forma comparativa agora vai indicar que o algo é superior ao outro. Ah, prof, como é que eu vou fazer isso? É simples, ó. Meu carro é older than your car. Ok? My car is old. Estou comparando? Não. Estou só dando uma característica ao sujeito que é meu carro. Meu carro é velho. Meu carro é tão velho quanto o seu carro. Comparei. É uma forma comparativa de igualdade. Aqui já é o comparativo de superioridade. O que é old? Velho. O que é older? Mais velho. Para indicar que é superior, uma coisa é superior à outra. Como foi que eu transformei? Eu usei as adjetivo as? Não. Como foi que eu transformei? Eu peguei o adjetivo e acrescentei o ER e utilizei o than, que significa do que? Para dizer que algo é maior, mais que outra, certo? No caso, older, mais velho. Certo? Olha, para fazer a forma comparativa de adjetivos como bigger. Ah, qual é o adjetivo aqui? É big. O que é big? Grande. O que é bigger? Não existe mais grande, né, gente? Bigger é maior. More expensive, mais caro. Ok? Então, tem essa forma do acréscimo do ER. E tem essa forma que nós utilizamos o more. Quando é que nós utilizamos o more? Veja aqui, ó. Olha o adjetivo expensive, caro. Expensive, que significa caro. Cuidado, não é expansivo não, gente. Expensive significa caro, certo? Quando você olha para o adjetivo expensive e olha para o adjetivo old, você vê uma diferença muito clara aí, que é o tamanho do adjetivo. Expensive é um adjetivo de muitas letras. 9 letras, né? O old é um adjetivo de poucas letras, só 3. Certo? Então, a diferença básica para você usar o ER ou usar o more para fazer o comparativo de superioridade está exatamente aí. Certo? Quando o adjetivo é um adjetivo curto, poucas letras, eu acrescento o ER. Quando o adjetivo é longo, de muitas letras, aí eu utilizo a palavra more. Ok? Eu não acrescento o ER. Ok? Por exemplo, eu vou pegar esse adjetivo aqui, ó. Difficult. Que significa difícil. Pela lógica, pelo tamanho, quem pode me responder aí? Ele é um adjetivo curto ou é um adjetivo longo? Hein, pessoal? Pela lógica, é um adjetivo curto ou um adjetivo longo? Hein, meu povo? Tem o delay aqui, né? Mas eu vou aguardar vocês responderem. Difficult, está lá no canto da tela, lá em cima. Adjetivo curto
ou adjetivo longo? Hein, meu povo? Mas me avisa aí quando alguém responder, certo? Difficult, pelo número de letras, gente, é um adjetivo longo, ó. Certo? Difficult. Então, para fazer o comparativo de superioridade, eu tenho que usar o more, justamente por ele ser um adjetivo longo. New. O que é que vocês acham do new? Simples, 3 letrinhas, né, gente? É um adjetivo curto. Como é que eu faço para fazer comparativo? Newer, ok? Só acrescentar o ER. Então, são duas formas de fazer o comparativo, que é essa e quando o adjetivo é longo. My car is more comfortable. Colocando aqui longo, uso more. Isso. Than your car. Então, aqui também é o comparativo de superioridade, meu povo. E como é a regra? A regra é clara. More e o adjetivo. Certo? More e o adjetivo. Ok? Então, o comparativo de superioridade é feito dessa maneira, pessoal. Certo? E agora? Agora, a forma superlativa. A forma superlativa. O que eu falei para vocês sobre o comparativo? Quando eu digo que, por exemplo, my car is newer than your car. Ou quando eu digo my car is as new as your car. Aqui eu tenho duas formas comparativas. Eu tenho o comparativo de superioridade e tenho o comparativo de igualdade. Ok? Isso é chamado de comparativo. O que nós vamos ver agora não é forma comparativa, é o que nós chamamos de forma superlativa. Ah, prof, qual é a diferença? A diferença é que quando você usa o comparativo, você compara os elementos. Aqui eu comparei o meu carro com o seu carro. Ok? No superlativo, o que vai acontecer? No superlativo, eu vou dizer que my car is the newest. Eu estou dizendo que o meu carro é o mais novo. Ele é o mais novo de todos. Ou seja, aqui eu já não estou comparando. Eu estou dizendo que o meu carro é o mais de todos. No superlativo você faz isso. Você diz que algo, alguém ou algum lugar é o mais de todos. Você não compara. Certo? Por exemplo, eu digo que São Paulo is bigger than Curitiba. O que é big? Grande. O que é bigger? Maior. É uma forma comparativa. Eu tenho dois elementos aqui, ó, São Paulo, Curitiba. Certo? Agora, no superlativo, eu vou dizer que São Paulo is the biggest city in Brazil. Eu comparei São Paulo com outra cidade? Não. Eu disse que do grupo de cidades do Brasil, São Paulo is the biggest
é a maior de todas. Certo? Aqui eu digo que o John é taller than Bob. Aqui eu comparei dois elementos, o John e o Bob. Mas digamos que o John seja o mais alto da sala dele. Aí já você não vai comparar com outra pessoa, você vai dizer que ele é o mais de todos. John is the tallest in class. De todas as pessoas da sala, he is the tallest. Então, esse é o superlativo. Você diz que algo, alguém, em algum lugar é o maior de todos. Certo, gente? Quando o adjetivo é curto, o superlativo é feito sempre com o artigo IST, certo? Quando ele é curto, você utiliza o artigo, o mais rápido carro do mercado. O mais novo, você faz desse jeito. Ou seja, para fazer o superlativo, você usa o the, o adjetivo ou o advérbio e o sufixo ST, certo? Quando o adjetivo é curto. Ah, prof, e quando o adjetivo é longo? Difficult, interesting, todos esses três são longos. Handsome e comfortable. Esses são longos, vocês percebem a diferença. O que é que eu vou usar? Eu uso the most. Ok? Para dizer que é o mais de todos. The most difficult. The most interesting, o mais interessante. The most handsome, o mais bonito. The most comfortable of the cars, o mais confortável dos carros. Então, o superlativo é para dizer que é o mais de todos. O comparativo é para comparar um elemento com o outro. Certo, gente? Vejam aí, ó. Para fazer a forma comparativa dos adjetivos como bigger ou more expensive, adjetivo curto, adjetivo longo, e o superlativo como biggest ou most expensive, primeiro precisamos saber quantas sílabas estão no adjetivo. Por que vocês precisam saber a sílaba? Né? Quantas sílabas? Para saber se ele é curto ou se ele é longo, certo? Para saber se o adjetivo é curto ou é longo. Se você vai usar o ER, né, ou ST, ou vai usar o more e o most. Nesse sentido aí, você precisa saber se ele é curto ou se ele é longo. Voltando aqui, gente, ó, quando o adjetivo é ou advérbio, quando você usa o comparativo de igualdade, não importa muito se o adjetivo é curto ou se o adjetivo é longo, certo? É sempre como? É sempre as, adjetivo as. Percebam que não tem nenhuma alteração no adjetivo. Tipo botar ER, não, no de igualdade não tem isso. Isso só tem no de superioridade. Vocês vão ter que ter cuidado, ok? Adjetivos com uma sílaba apenas. Usually, geralmente, normalmente, se um adjetivo tem apenas uma sílaba, nós adicionamos o ER para fazer a forma comparativa. Nós adicionamos ST para fazer a forma superlativa, quando o adjetivo é de uma sílaba. Olha aí, clean, limpo, cleaner, mais limpo. E o superlativo, the cleanest, o mais limpo de todos. Cold, colder, coldest. Small, smaller, smallest. Young, younger, youngest.
Tall, taller, tallest. Então, quando o adjetivo tem apenas uma sílaba, né, você só acrescenta o ER, sem problema nenhum. Ou para formar o comparativo, ou para formar o superlativo. There are some spelling changes. Há algumas mudanças ortográficas. Se há uma vogal seguida por uma consoante no fim de um adjetivo, nós frequentemente dobramos a consoante. Ok? Wet, olha aí, ó, consoante, vogal, consoante. Na hora de acrescentar o R, na hora de acrescentar o EST, né, você tem que repetir a última consoante, que no caso é o T. Ó. Wetter, úmido, mais úmido. Big, bigger, ou biggest, quando é o superlativo. Hot, hotter e hottest. Thin, thinner, thinnest, thinnest. O adjetivo terminado em Y frequentemente muda para I, ó, dry, drier e driest. Se o adjetivo termina com a letra E, nós não adicionamos E, apenas o R ou o EST. Nicer, ó, já termina em E, bota só o R. Large já termina em E, bota só o R. Já termina em E, bota só o ST, não precisa botar o E de novo. Ok? Even when the adjective, até mesmo quando o adjetivo tem apenas uma sílaba, não é errado usar more ou most. É possível dizer more wet ou most tall. Isto não é incorreto. Há alguns adjetivos que nós utilizamos o more ou most, apesar de ele apenas ter uma sílaba. Nós não podemos adicionar ER ou ST. Fun, ou seja, more fun, most fun. Real, more real, most real. Você não pode acrescentar o ER. Right, more right, most right. E wrong, more wrong, most wrong. Nesses casos, eles são curtos, mas você não pode adicionar o ER e nem o EST. São exceções. Adjetivos com duas sílabas. Para adjetivos com duas sílabas, usamos more para o comparativo e most para o superlativo. Careful, comparativo, more careful. Superlativo, most careful. Bored, entediado. More bored, most bored. São de duas sílabas, por isso usamos more para comparar e most para dizer que é o mais de todos. Ok, pessoal? Ver se tem alguma pergunta aqui. Só a resposta mesmo. Mas, some two-syllable adjectives, mas alguns adjetivos de duas sílabas podem levar o ER ou o EST. Normalmente é o more e o the most, certo, gente? Mas alguns são exceções. It's also fine to use more for the comparative or most for the superlative. Por exemplo, cleverer, certo? Ah, prof, se eu usar o more também tá certo, more clever. Ou the most clever. Esses aí aceitam as duas formas, a forma dos curtos e a forma dos longos. Simple, simples. Simpler ou more simple. Narrow, estreito. Narrower ou more narrow ou most narrow. Quiet, calmo. Quieter ou more quiet. Ou the most quiet. Então, esses quatro aí, eles aceitam as duas regras. As regras do curto e a regra do longo.
Tá vendo? Ele aceita as duas formas. Há adjetivos com duas sílabas que terminam com um Y, normalmente pode adicionar o ER ou ST. E normalmente o Y troca pelo I. Está também normal, fine, tudo bem, usar o more. Okay? Dirty, dirtier ou dirtiest. More dirty ou the most dirty. Pretty, more pretty, tudo bem, prettiest. Mas a forma mais comum é essas aí, viu, gente? Happy, happier, happiest. Ugly, uglier, ugliest. Lembre-se que pelo fato do Y ser precedido de uma consoante, você troca o Y pelo I. Adjetivos com mais de duas sílabas. Adjetivos com mais de duas sílabas podem apenas fazer a forma comparativa usando more e o superlativo usando most. Beautiful, more beautiful. Most beautiful. Não tem outra opção. Intelligent, more intelligent. Most intelligent. Interesting, more interesting. Most interesting. Expensive, more expensive. Most expensive. Então, esses são adjetivos com mais de duas sílabas. Não tem escapatória, é só essa opção, certo, gente? Adjetivos irregulares. Quando eu chamo um adjetivo de irregular, pessoal, é porque ele não tem regra, ok? Ele não vai seguir a regra do ER no comparativo. Ele não vai seguir a regra do ST no superlativo. Então, ele não vai seguir nenhuma dessas duas regras. Exatamente por isso é que são chamados de irregulares. Ok? Good, bad, for, little e much. Então, são esses que vocês têm que saber. Good. É curto ou é longo? Não interessa se ele é curto ou é longo. Por quê? Porque se eu disser gooder, tá errado. Ele é irregular, certo? Ah, prof, e como é que eu faço comparações? Tá ali, ó. Better, ok? Eu digo, por exemplo, que my team, o meu time, is good. O time que eu torço, ele é bom. My team is good. Aqui está só o adjetivo, eu estou dando uma característica ao meu time. Agora, se eu disser que o meu time é melhor do que o seu, vai ser gooder? Não, vai ser better. O meu time é melhor que o seu. My team is better than yours. Não existe gooder. Por quê? Porque é irregular, certo, gente? Então, a forma comparativa de superioridade de good é better. E o superlativo é best. Se você quer dizer que seu time é o melhor do Brasil, my team is the best. Esse é o superlativo do adjetivo good. The best. Ele é o melhor de todos, certo? Então, esses aí são irregulares, não recebem ER, ok? O bad, a mesma coisa. Para fazer comparações, worse. Para dizer que é o pior de todos, worst. Comparativo, superlativo. Far, longe, longe, longe. Mais longe, farther ou further, tanto faz. Aqui ele usou só o further, mas pode ser desse jeito aqui também. Superlativo,
the farthest ou the furthest, com U, certo? The farthest, the furthest. Ok, gente? Mais distante. Eu digo, por exemplo, que Salvador é longe daqui de Fortaleza, mas o Rio de Janeiro é mais distante do que Salvador. Certo, gente? Então, para comparar, é farther ou further, tanto faz. Com A ou com U é a mesma coisa. O little, pouco. Less é para comparar. E o least, para dizer que é o menos de todos. Ok? É o mínimo de todos. E o much, o more é para comparar, certo? Much é muito, more é para comparar. E o most você pode dizer que é o mais, certo? Esses aí são irregulares, não seguem a regra do R e nem a regra do more, nem a regra do ST e nem a regra do the most, certo, gente? 3. Completing comparisons, completando comparações. You can use an object pronoun to complete comparison, but in more formal speaking and writing, use a subject pronoun plus an auxiliary verb. Nós já vimos isso aqui, é só repetindo. Nós podemos usar um pronome objeto para completar uma comparação. Olha aqui o pronome objeto, gente. Ed is 6 feet tall. Aí está dizendo a altura do Ed, certo? Ele tem 6 pés de altura, lá eles medem através de pés, né? Bob is taller than him. Bob é mais alto do que ele, pronome objeto, certo? Ou verbo auxiliar. Ed is 6 feet tall. Bob is taller than. Pronome sujeito está aqui. E verbo auxiliar, que é o to be, está aqui. Bob is taller than he is. É mais alto do que ele é. Esse é mais, o de baixo é mais formal, certo? 2. Use um verbo auxiliar depois de than. Não repita o verbo principal. Anna runs faster than Pat does. Ok? Está correto, está perfeito. Usou o auxiliar. Anna runs faster than Pat runs. Ok? Errado. O primeiro é o que está correto usando o verbo auxiliar. 3. Um substantivo possessivo, aquele que tem apóstrofe S, está aqui, ó, pessoal. Ou possessivo pronome pode ser usado após o than. My car was more expensive than Ellen's. Meu carro é mais caro do que o da Ellen. My car is more expensive than hers, do que o dela. 4. Se a comparação é clara, then e a segunda parte da comparação não é necessária. Você deduz, né, uma verdade sem precisar usar o then e a segunda parte da comparação. Nowadays, smartphones are cheaper. Hoje em dia, celulares são mais baratos do que os de antigamente. É óbvio que a gente está comparando com antigamente, mas não precisa colocar aqui, certo? 5. Be careful. Tenha cuidado. Nós usamos than e não then, ok? Em uma comparação. O que é que significa o than? Do que? O que é que significa o then? É então. Então, as palavras completamente diferentes, não pode confundir as duas. Certo, gente? I work harder than I used to. Eu trabalho mais do que eu costumava. I work harder than é errado, certo? Para fazer comparações,
No comparativo de superioridade, nós utilizamos o than com a. Aumento gradual. Vamos dar uma olhada na maneira que o inglês repete os comparativos de adjetivos para descrever uma mudança contínua, ou seja, algo que vai mudando, mudando, mudando aos poucos. Ok? Vejam aí. Change can happen to different degrees. A mudança pode acontecer em diferentes graus. Just once, moderately. Apenas uma vez, moderadamente. The temperature fell yesterday. A temperatura caiu ontem. A temperatura caiu ontem. Então foi só uma vez. Algo que aconteceu moderadamente. Algo que aconteceu dramaticamente. Sales of iPhones rocketed last year. As vendas de iPhone, rocket é foguete, né, gente? Então, foguetaram, no português é estouraram, né, Humberto? Tá estourado. Pelo menos aqui no Ceará não sei onde vocês moram. Estourou ano passado, ou seja, quer dizer, foi algo que aconteceu muito, dramaticamente. E aconteceu bastante, ou a little, um pouco. Aconteceu bastante ou um pouco. My English improved quite a lot during the course. Meu inglês melhorou bastante durante o curso. Melhorou um pouco ou melhorou bastante, certo? Então, aqui são coisas que acontecem em diferentes graus. Aqui é um grau moderado. A temperatura caiu ontem, apenas uma vez. Aqui, dramaticamente, as vendas de iPhone rocketed. Então, esse verbo é usado para dizer que algo estourou. E bastante, um pouco, certo? A little, um pouco. Nos 3 exemplos acima, nós usamos os verbos fell, caiu, rocketed, estourou, improved, melhorou, para mostrar a mudança. Entretanto, quando nós queremos enfatizar contínua e frequentemente grande mudança, nós podemos usar 2 adjetivos na forma comparativa, separados por and. Então, é uma forma comparativa, a conjunção and, e outra forma comparativa, certo? Ah, como seria isso, professor? Bigger, não é o comparativo de big? And bigger. Ah, prof, o que quer dizer bigger and bigger? O que é big? Grande. Certo? O que é bigger? Maior. Agora, eu estou falando de uma contínua mudança. Certo? Uma mudança contínua e grande, que vai acontecendo de que maneira? Vai acontecendo de maneira gradual, certo? Gradual. Vai o quê? Aumentando. Então, our city, a nossa cidade, is bigger and bigger. O que eu quero dizer com isso? Que gradualmente ela está ficando maior. Ok? Então, o que eu quero dizer com esse bigger and bigger? Nossa cidade está cada vez maior. Ou seja, ela vem crescendo de forma contínua, né? E vem mudando de maneira grande, big, certo? Então, eu utilizo comparativo, conjunção and e comparativo para indicar isso, certo? Dê uma olhada nesses exemplos. My uncle grew fatter and fatter over the years. O meu tio ficou, que é fat, gordo, que é fatter and fatter, cada vez mais gordo ao longo dos anos. As Microsoft grew, Bill Gates got richer and richer. Enquanto a Microsoft cresceu, Bill Gates ficou o quê? Rich é rico. Que é richer and richer? Cada vez mais rico.
The balloon got bigger and bigger and then burst. O balão ficou cada vez maior e então estourou, burst. Em cada exemplo acima, nós usamos um comparativo, um adjetivo na forma comparativa. Fatter, richer, bigger, seguidos por and e repete o comparativo, certo? Ou seja, o que aparecer aqui, você vai repetir aqui sempre, certo? O que aparecer aqui, você vai repetir aqui sempre, né? Se você acha que ela está cada vez mais alta, ok? Se você acha que seu iPhone está ficando cada vez mais velho, se você acha que o videogame está ficando, você está passando pelas fases e ele está ficando cada vez mais legal, certo? Se você está estudando muito e a matéria que você está estudando está ficando cada vez mais fácil, certo? 2 verbos no comparativo de superioridade, para dizer que algo está cada vez mais, né? Fácil, cada vez mais legal, cada vez mais velho, enfim, depende do adjetivo que você quer usar no comparativo de superioridade. More and more para comparativos de adjetivos longos. Então, quando o adjetivo é longo, você vai utilizar o more and more, ok? Nós não repetimos os adjetivos no comparativos que são usados com more. Nós simplesmente dizemos more and more. Ok, gente? Olha os exemplos. Things are getting more and more expensive. O adjetivo é longo. Então, eu utilizei more and more. O que é o more and more? Cada vez mais. Cada vez mais. As coisas estão ficando cada vez mais caras. This book gets more and more interesting with every chapter. Este livro fica cada vez mais interessante, olha o adjetivo longo, a cada capítulo. He spoke for over an hour and his explanation got more and more complicated. Ele falou por mais de 1 hora e sua explicação ficou cada vez mais complicada. Então, quando o adjetivo é longo, eu utilizo o more and more. Ok, meu povo? Aumento paralelo. O que nós vimos ali é o aumento gradual. E aqui é o aumento paralelo, certo? Como é que é o aumento paralelo? Nós usamos o artigo definido, nós usamos o adjetivo no comparativo de superioridade, novamente o artigo e o comparativo e o adjetivo no comparativo de superioridade. Certo? Olha o exemplo lá embaixo. The harder, the better. Vocês percebem que é diferente do aumento gradual, né? Não tem a conjunção, tem uma vírgula, não tem o and, tem o artigo. Isso aqui expressa uma coisa diferente. Quando você usa o aumento paralelo, o the, o adjetivo no comparativo de superioridade, que pode ser curto e pode ser longo, vírgula, novamente o de, e o comparativo de superioridade, pode ser adjetivo curto ou longo. Quando você utilizar isso aqui, você quer dizer isso aqui, ó, é um aumento paralelo. Quanto mais isso, mais aquilo. Por exemplo, the hotter, the better.
que é hot, quente. Então, o que eu quero dizer com the hotter, the better? Quanto mais quente, melhor. Certo? Pode ser também com adjetivo curto, ó. Vírgula, adjetivo longo. Então, pode ser curto de um lado e longo de outro. The older he is, the more intelligent he becomes. Quanto mais velho ele fica, mais inteligente ele se torna. Quanto mais velho ele fica, mais inteligente ele se torna. Ah, prof, por que eu usei older aqui? Porque o adjetivo é curto. Por que eu usei o more aqui? Porque o adjetivo é longo. Certo? Letra C. Pode ser o the more. Depois do the more vem uma oração. A palavra clause significa oração. The more de novo e outra oração. The more I meet people, the more I like my dog. É verdade isso, viu, gente? Pura verdade, Humberto. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Não é verdade, pessoal? Vocês concordam aí? Fábio está perguntando. Vamos até as 9, Fábio, até as 9. Ok? Vamos até as 9. Então, quanto mais, mais. E a letra D, você usa the more mais adjetivo, the e o adjetivo com ER, que é exatamente o oposto dessa aqui, né, gente? Ele só inverteu. The more efficient he is, the richer he becomes. Quanto mais eficiente ele é, mais rico ele se torna. Ok? Então, esse é o aumento paralelo. Ok? Agora, meu povo, vamos para os exercícios sobre isso aí. Ok? Quando vocês encararem os exercícios das escolas militares sobre isso, né? Fiquem atentos. Ó. Which city is the... Qual cidade é a de São Paulo? Qual cidade é a... Olha, meu povo, tem um artigo aqui. Tem o artigo. O artigo eu uso com o comparativo ou com o superlativo? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? O artigo eu uso com o comparativo ou com o superlativo? Vamos lá, ó. Cadê? Ó. The cleverest é o superlativo. The most clever é o superlativo. Então, o artigo the eu utilizo com o superlativo normalmente. A não ser que seja um aumento paralelo, que não é o caso aqui, certo, gente? Por que não é o caso? Porque aqui ele usou só o adjetivo, ó. Certo? Furthest, further, nearer, nearest, farthest. Ok? Qual é a pergunta que ele quer fazer aí? Which city, qual cidade é a mais distante de todas? Qual é a cidade que é a mais distante de São Paulo? Então, ele não está comparando São Paulo com outra cidade. Né? Ele quer saber qual é a mais distante. Então, nesse caso, gente, é o superlativo, ok? E aqui, sendo superlativo, você já pode eliminar as formas comparativas. Ó, further é forma comparativa. Nearer é forma comparativa. Elimino a B e elimino a C. Sobraram 3. Ou, qual cidade é a mais distante de São Paulo? Lembra que eu disse a vocês que far pode ser further com U ou com A.
E qual é a cidade mais próxima de São Paulo? Near é o adjetivo próximo. Então, ele quer saber qual é a cidade mais próxima ou a mais distante. Então, pessoal, pode ser a letra A, a letra D e a letra E. Olha aí, ó. Já eliminamos 3, né, meu povo? Já eliminamos 3. Certo? Vamos ver a 2. My brother works at Mackenzie. My brother works at Mackenzie. O meu irmão, aí vem a característica do irmão, né? Trabalha no Mackenzie. Que irmão é esse? Está comparando ele? Não, ele está falando que é o irmão mais velho de todos os irmãos, certo? O mais velho de todos, o mais velho dos irmãos dele, ó. Meu irmão mais velho, ou seja, o mais velho de todos, trabalha no Mackenzie. Então, é o superlativo. Ok? É o superlativo. Qual desses é comparativo, gente? O elder é para comparar. Ok? E o elder também é para comparar. Então, chegamos à resposta correta, gente. Vocês viram, só com 2, nós chegamos à resposta correta. Porém, gente, o que vocês têm que fazer nesse caso? Se você não soubesse digamos que você não soubesse a letra B, certo? Então, você deveria fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu fiquei em dúvida nessa. Então, você vai apagar a D, né? E você vai apagar a A. Lá na prova, o que você vai fazer? Essa eu não sei. Essa eu não sei. Então, você vai pular 2 e vai para 3. Ok? Do you need any data on that matter? Você precisa de um pouco de mais dados sobre esse assunto? Prof, eu ainda não sei, ó, prof. Vamos ver a 4. Which is, qual é? Qual é o quê? Apareceu o the. O the normalmente, o artigo, normalmente ele aparece junto com o quê? O artigo aparece junto com o superlativo. Certo? Então, se ele aparece com o superlativo, vai ser... Aí, na 4, você tem que escolher um superlativo. Na 4, você tem que escolher um superlativo. Aqui nós já eliminamos essas duas, né? Pode ser pode. Pode ser eldest? Pode. Qual é o mais velho? Qual é o mais distante prédio de São Paulo? Distante prédio? Eu acho que está mais para a idade, né? Building é prédio. Qual é o prédio mais distante em São Paulo? Distante com referência ao quê? Né? Aqui o far, falando de distância, está muito estranho. Ok? Então, ou é a D ou é a E. Certo? Olhem a última. Ribeirão Preto is the city that has the... Artigo de novo. Os problemas mais o que com poluição no Brasil? Se é the, tem que ser o superlativo. Quais são as opções? Os maiores problemas, os mais poucos problemas. Fewest, mais poucos problemas, os maiores problemas, né? Pode ser qualquer um dos dois. Você não sabe como é Ribeirão Preto, a pessoa não tem o conhecimento de mundo para saber se é os maiores problemas com poluição ou os mais poucos problemas com poluição, né? Problems. Ok?
Então vamos lá, gente. Aí você diminuiu para 2. Então, letra E, ok, gente? Letra E é a resposta correta. Vamos para a 2. Complete the sentences. Use the correct adjectives. Aqui você vai usar só o adjetivo. Cadê os adjetivos? Confused, exhausted, excited. Aqui, confuso. Aqui, Aqui está mais para o verbo, certo, gente? O exhausted, sim, é o adjetivo. Né? Que seria cansar, seria mais o verbo. E empolgado. Ok? No segundo, nós temos confusing, ou seja, o adjetivo aqui que está com ed e o adjetivo aqui está com ing. Ah, prof, qual é a diferença? Quando você utiliza o ed, é como algo ou alguém se sente. É como algo ou alguém que se sente. Eu me sinto como? Eu me sinto confuso. Ok? Eu me sinto confuso. Eu me sinto cansado. Eu me sinto chateado. O ED é como se sente. O ING é o que causa. Como assim o que causa, prof? Eu digo que determinada matéria é confusing, ou seja, ela confunde, certo? Faz com que eu me sinta confuso, faz com que eu me sinta confuso. Ela é confusing, ok? Eu digo que um exercício de malhação que eu faço lá na academia é tiring. E ele faz com que eu me sinta tired, cansado. Então ele é cansativo. Ele causa o cansaço. Ok? Eu estou assistindo o filme e o filme é boring. Ele faz com que eu me sinta entediado. Bored. Então o filme é entediante, certo? É entediante, cansativo, confuso, né? Mas não é como eu me sinto. É algo que te confunde, certo? A diferença entre o ED e ING é essa. Então vamos lá, pessoal. O primeiro espaço é o quê? Aqui eu tenho confused, confusing, confused, que é o verbo. Confusing, confused. Então vamos lá. In London, there are a lot of streets, há bastante ruas, com o mesmo nome. E isto é muito o quê? A rua fica... Esse fato causa confusão, certo? O fato de muitas ruas terem o mesmo nome, isso causa confusão. Então, o que causa é com ED ou com ING, meu povo? É o quê? Isso confunde as pessoas. É confusing. O fato de ter muitas ruas com o mesmo nome. Então, pessoal, se é confusing, nós já eliminamos o quê? A C e a E. Ou é AB ou é AD, certo? Ou é AB ou é AD. Vamos ver o segundo. If you are a tourist. Another problem is that it's a huge place. É um lugar enorme, falando de Londres. We walked everywhere on our last trip and we were, e nós estávamos no fim do dia.
Como nós nos sentíamos no fim do dia? Como nós nos sentíamos no fim do dia? Com ED. Exhausted. Exhausted. Ok? É como nos sentíamos no fim do dia. Então já chegamos à resposta correta, né, gente? Letra B. Ok? Exciting, excited. Empolgante, empolgado. Vamos dar uma olhada. Mas é uma cidade empolgada? Não, ela não é uma cidade empolgada. É uma cidade que causa empolgação. Causa empolgação. Então é uma cidade exciting, certo? Com muito para fazer. Então, pessoal, letra B. Vê se tem uma dúvida aqui. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, meu povo? Não tenho vergonha de perguntar. Próximo. Escolha a única alternativa correta para completar os espaços. The United States is not. Ele não é. Olha a dica aqui, pessoal. Se tem o as, é comparativo de igualdade. Tá na negativa. Como é a negativa? Comparativo de igualdade. Aqui pode ser o as e pode ser o so. Eu disse a vocês. Aqui tem o adjetivo ou o advérbio. Se é verbo to be normalmente. Se é verbo to be normalmente é o adjetivo. Então o que falta é so ou as e o adjetivo. O que falta é so ou as e o adjetivo. Ok? Vamos lá. Letra B, more não pode. More não pode. Né? More is not more. More o que ali? More beautiful as, não. Certo? More beautiful than. Certo? Então, eliminamos A, B. Só a B. O resto pode ser, porque aqui tem as, aqui tem so, aqui tem so e aqui tem as. Né? Como pode ser qualquer um dos dois, né? A gente não sabe ainda a resposta da primeira pela lógica gramatical. É lógico que você tem que ver aqui qual é o adjetivo, né? Bonito. Não é tão bonito, pode ser qualquer um. Certo, gente? Mas ao menos já eliminamos a B. Certo? Vamos ver a 2. The Everest is mountain in the world. Do mundo inteiro. Está comparando com outra montanha ou está dizendo que é a maior de todas no mundo? A maior de todas. Certo? Então, vai usar aqui o artigo e aqui terá que ser um adjetivo na forma superlativa, ou curto ou longo. Curto é com ST e longo, the most, né? E o adjetivo. Vamos lá, vamos procurar. The higher, ó, eliminamos porque aqui é comparativo e lá tem que ser superlativo. The high, aqui só tá o adjetivo. Então tá errado. As highest, não, pessoal, aqui é um artigo. Qual é a única que tem um artigo? Ó, você já chegou na resposta correta, certo? Você já chegou na resposta correta só pela segunda. Aqui quer dizer o quê? Que o Everest é a montanha mais alta in the world, no mundo, certo? Mas vamos fazer a 3, a 4, a 5 só para conferir, né? Chimpanzees are than, comparativo. Se tem o than, vai usar o comparativo de superioridade, ok? Então vamos lá. O adjetivo é inteligente. Se é comparativo de superioridade, não pode usar o so. É um adjetivo long, tem que usar o more.
não pode ser o most. O more, sim. O more, sim, tá nesses dois, né? Ok? Então, aqui é more intelligent. More intelligent than dogs. AIDS is disease of human being. AIDS é a pior. The bad não pode ser, porque é só o adjetivo. The better não existe. The worst ou the worst, certo? A pior, que é o superlativo de bad. Ok? E Mike Tyson, que era um lutador de boxe, ele, olha, tem o S, tem a dica aqui, gente. Então aqui tem que ser o S, certo? As strong é tão forte quanto, não pode ser o superlativo. Portanto, gente, letra D, ok? Letra D. Próxima. Which is the option that completes the sentences correctly? Qual a opção que completa as sentenças corretamente? English is not as. Olha a dica aqui. Olha a dica aqui. As. Então é comparativo de equality. Aqui vem o adjetivo, né? Se é negativo, pode ser as, pode ser so. Vamos ver o que tem as ou que tem so, ou que não tem as e que não tem so. A B elimina. A E elimina. Certo? Por quê? Porque se é de igualdade, tem que ter, e está na negativa, ou é o as ou é o so. Certo? 2. Australia is Island in the world. Austrália é ilha do mundo, é a mais de todas. Se está dizendo que é a mais de todas, é o superlativo, pessoal. Então a segunda tem que ser superlativo. Por quê? Porque é a mais de todas. Ó, isso aqui não é superlativo. Isso aqui não é superlativo. É comparativo. Então, só pela primeira e pela segunda já chegamos à resposta correta, né, gente? A letra C, certo? A letra C. Mas vamos dar uma conferida no resto. São Paulo is, aliás, 3. In my opinion, Frank Sinatra was, ele foi cantores deste século. Está dizendo que ele foi o mais de todos. Então, ele foi o melhor cantor. The best. Ok? E aqui tem o as. Então, a afirmativa aqui tem que ser as. Certo? E o adjetivo. Né? Não poderia ser a D, porque aqui tem o so. O so é só quando é negativo. Não poderia ser essa que é superlativo. Não poderia ser essa, porque não pode usar o as com o adjetivo no comparativo de superioridade e o more noisy. Então, letra C mesmo, né? As noisy as. São Paulo é tão barulhenta quanto Nova York. A Europa é do Brasil do que é comparativo, né, gente? É mais distante, farther é mais distante do Brasil do que dos Estados Unidos, certo? Então, gente, letra C. Próxima, meu povo. Choose the alternative that completes the sentences correctly. Is this one you have? É este que você tem? É este o quê? O melhor de todos? O melhor de todos que você tem? E este, o melhor que alguém pode ter? Não está comparando. Está dizendo que é o mais de todos, certo? O pode ser o pior também, né, gente?
Não pode ser comparativo, não pode ser the better. Eliminamos a. Não, worse é comparativo, não pode. Worse é para comparar. Para dizer que é o pior de todos é the worst, certo, gente? Então pode ser the best e pode ser the worst. Ou é a B, ou a C, ou a D. Certo? Celine Dion sings. Ela canta. De que maneira? Canta o quê? Melhor que Madonna. Mas Madonna dança melhor do que a Celine Dion. Então a Celine Dion canta do que a Madonna o quê? Ela canta so well as. Ah, professor disse que o so só usa quando é negativo, né? Então essa tá errada. Certo? Poderia ser tão bem quanto a Madonna, mas não com o so. Certo? Porque o so é só quando está na negativa. A Celine Dion canta pior do que a Madonna? Talvez. Ou é a C ou é a D. Mas vamos dar uma olhada. Certo? Mas a Madonna dança, por uma lógica simples, melhor que a Celine Dion. Que a Celine Dion só canta, ela não dança, né, gente? Então a Madonna dança melhor. Tá nos dois aqui, né, gente? Então não dá para eliminar nenhum dos dois. 3. I wish I was Sean Connery. Eu queria ser o quê? Tão bonito quanto ou mais bonito do que? Se é para comparar, teria que ser o more. Tá errado aqui, ó. More, não most. Certo? Most com than não pode. É o more. Então eu queria ser tão bonito quanto o Sean Connery, que morreu esse ano, não foi 2020, né? Ano passado, né? O 007, ok? E a última, the church is, a igreja é, the most ancient, o mais antigo de todos os monumentos da cidade. Então, the most ancient, o mais antigo monumento da cidade. Então, pessoal, letter D, ok? Letra D. Próxima, leia a passagem. With Japan about to hold an election that could end 55 years of almost uninterrupted one-party rule, the ordinary citizens can fill the power vacuum by taking part in public life. Aqui, ó. Aqui e aqui, desconfiem, ó. Vírgula. Ah, prof, aumento paralelo, certo? Quanto mais, aquilo que eu expliquei para vocês de aumento paralelo. Quanto mais os cidadãos comuns preencherem o vácuo no poder, tomar parte da vida pública, melhor. Quanto mais isso, mais aquilo. Melhor tem que ser. Se é aumento paralelo, é comparativo de superioridade dos dois lados. Se é comparativo de superioridade dos dois lados, elimina superlativo, certo? Elimina superlativo. Ó, isso aqui é superlativo, isso aqui é superlativo. Esses três aí são comparativos, certo? Mas como na C eu já eliminei essa, ó. E como na E eu já eliminei essa, sobrou a letra D. Então fica o quê? Quanto mais demora as pessoas preencherem o vácuo no poder, melhor. Aumento paralelo. The more, the better. Quanto mais, melhor. Então, gente, letra D. 7. Os antônimos corretos
das partes destacadas da expressão the best, the newest, facilities são, respectivamente, antônimos de the best e the newest. Cuidado com essa palavrinha aqui, gente, que ela é um falso cognato, certo? Não tem nada a ver com facilidades. Facilities significa instalações. As instalações, né, onde ocorreram as Olimpíadas. Então, facility, instalações. E não é instalação elétrica, não. Instalações são lugares, certo, gente? Nesse sentido. Então, é um falso cognato. O que são falsos cognatos, gente? Aquelas palavras que parecem com português e não tem nada a ver. Algumas vocês precisam saber, né, gente? Parents, push, eventually, realize, lunch, fabric. Essas são muito importantes, viu, gente? Essas aqui vocês têm que saber que são falsos cognatos muito comuns em prova. E pretend. Facilities, parece facilidades, mas significa instalações, já está aqui. Parents, pais. Push, é empurrar, nada de puxar. Eventually, nada de eventualmente. Finalmente. Realize, nada de realizar, perceber. Lunch, nada de lanche, almoço. Fabric, nada de fábrica, é um tecido. Pretend, nada de pretender, é fingir. E essa aqui todo mundo conhece, né, gente? Library não é uma livraria, é uma biblioteca. Então, aí são falsos cognatos que vocês têm que saber, viu, pessoal? Né? Eu diria que são assim, os mais importantes. Certo? The best. Qual é? Né? É o superlativo de good. The best. Ou melhor. O oposto de bom é mal, né? Good, bad. E o superlativo é the worst, ok? Não existe the most good, não existe the baddest, a não ser na música da Demi Lovato, né, gente? Aquela que ela diz, I'm the baddest, né? É linguagem informal, licença poética, né, gente? Como é o nome da música, hein? Aquela Baby I'm sorry, so sorry. A galera aí conhece, os jovens aí conhecem, não conhece, pessoal? Como é o nome da música, hein, meu povo? Me diga o nome da música, hein? Da Demi Lovato. Hã? Meu filho, para que complicar com tantos falsos cognatos? Isso aí é importantíssimo. Eu estou aproveitando e dando uma lista para você começar a memorizar, meu filho. Certo? A questão é exatamente para isso, para explorar esse tipo de coisa. O que aparecer, eu aproveito e jogo para vocês, porque você precisa saber os falsos cognatos. Se a questão está falando de superlativo, né, você não está aqui só para estudar o superlativo, não. Se eu estou dando uma informação a mais para você, meu filho. Vamos lá. Então, the baddest não existe, certo? The poorest. Não, the poorest não é o oposto de the best, ok? E the worst. Ou é a C ou é a E, ok, pessoal? Sobraram apenas essas duas. Meu filho, isso aqui são só 9 falsos cognatos, isso aqui você tem que saber, né? Tem que saber isso aqui, exatamente por isso que eu coloquei. E o outro é the newest, the newest. O adjetivo é new e a forma superlativa, the newest. Oposto de new, old, é um adjetivo curto, então fica the oldest, ok? Você não pode dizer the most old, que é errado, pessoal, ok? Então, eliminamos a A, B, a C e a D, portanto,
letra E. Mais alguma dúvida aí? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos lá. A próxima. 8. Less intimate and more isolated. São formas comparativas. Isso aqui é um comparativo de inferioridade, viu, gente? Não é muito importante, não cai em prova, não, certo? Menos íntimo e mais isolado, ok? É como a pessoa se sente, eu expliquei para vocês, né? Mais isolado. São formas comparativas. Cheque o item que contém o correto superlativo dos dois adjetivos. Que dois adjetivos é que ele fala? Intimate e isolated. O que ele quer desses dois? Ele quer a forma superlativa, meu povo. Deem uma olhada aí, o que vocês acham? O que você... Porque confundiu o pessoal? Não, é só informação a mais, meu filho. A pessoa anota aí do lado. O prof está falando de falsos cognatos, vou anotar aqui, depois eu olho, certo? Então, ela deixa para depois, para ela memorizar, certo? A gente tem que aproveitar essas situações que aparecem alguma coisa e passar para vocês. Estamos aqui para isso, né? Não confunde não, meu filho, confunde não. Não confunde exatamente por isso, porque a pessoa anota e depois ela vê, certo? Então, pessoal, ele quer o quê? O superlativo. Os dois, gente, todos os dois são adjetivos longos. Se você vai usar o superlativo, você tem que usar o the most em ambos, justamente por serem adjetivos longos. Olha que moleza, olha que fácil, meu povo. Então, letra. Não, é porque aqui é o less, né, gente? É o superlativo de inferioridade, que é the least. O menos de todos, certo? O menos íntimo de todos e o mais isolado, ok? Mas vocês poderiam ver aqui pelo the most, ó. Eliminar, certo? More, the most, não pode ser the least, elimina B. The most, elimina C. Elimina AD, porque tem que ser the most. Só sobrou resposta correta, letra E, ok, galera? Que é o superlativo. Aqui é o superlativo de inferioridade, o menos de todos íntimo. E aqui é o superlativo de superioridade, o mais isolado de todos, certo? Próxima, meu povo. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Indique a alternativa que melhor completa a seguinte sentença. Olha aqui, gente, aumento gradual. Como é aumento gradual? Lembrando, the comparativo de superioridade. Certo? Vírgula. The e novamente o comparativo de superioridade, certo? Para quê? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais. Quanto mais isso, mais aquilo. The more, quanto mais I read this book, quanto mais eu leio este livro, quanto mais eu leio este livro, most, não, tem que ser comparativo. Então teria que ser more. Teria que ser o more. Most é a forma superlativa. The least é a forma superlativa. Certo? A forma comparativa é less. A forma superlativa é the least. Ok? More I like. The more I read this book, more I like. Não. Prof, mas aqui não tem um more? Sim, mas tem que ter o... Se é o aumento paralelo, tem que ter o artigo. Certo? Tem que ter o artigo. Né? Se tivesse o artigo, estaria certo. The more I like it. Quanto mais eu leio este livro, mais eu gosto. The more
I like it. Teria que ter o it também aqui, né, gente? O pronome objeto. The most não, porque é superlativo e tem que ser a forma comparativa. Então, gente, letra A. The more I read the book, the less I understand it. Quanto mais eu leio esse livro, menos eu entendo, certo? Quanto mais eu leio esse livro, menos eu entendo, certo? A diferença aqui é o less é menos, certo, gente? Então, é um aumento paralelo com relação à diminuição. A última, meu povo, a 10. Fill in the blank of the following sentence correctly. The hole in front of his garage is becoming. O buraco em frente de sua garagem está se tornando. Aqui é o aumento gradual. Como é o aumento gradual? Eu tenho comparativo de superioridade, a conjunção and e, novamente, o comparativo de superioridade. E o que é que eu quero dizer com isso? Cada vez mais. Então, o buraco em frente da garagem dele, his garage, está ficando o quê? Tem que ser comparativo de superioridade dos dois lados. Essa última vocês vão responder. Qual é que tem comparativo de superioridade dos dois lados, meu povo? Qual é a letra? Qual é a letra que tem comparativo de superioridade dos dois lados, gente? Bora lá, meu povo. Bora lá, meu povo. Bora lá, meu povo. Quem vai responder é você, Enzo. Responda aí, Enzo. Vamos lá, meu filho. Você está participando. Me diga qual é que você marcaria aí, hein? Diga lá, meu filho, diga lá, meu filho. Samara, diga aí, Samara. A Maísa é monitora. Mas está prestando atenção na aula também, né, Maísa? Está aprendendo inglês. Letra, letra, letra. Letra, letra, letra. Cadê as opções, prof? Meu filho, você não abriu aí não, meu filho. Vou lhe dar a chance de olhar mais uma vez. Olha aí, meu filho, olhe. A minha pergunta foi: qual tem comparativo de superioridade dos dois lados? Patrick. Cadê o Enzo? Se mandou, Enzo. Ficou zangado com a minha resposta do coisa. Não, mas foi porque eu tive que explicar mesmo, certo? Os falsos cognatos são muito importantes, por isso que sempre quando aparece eu dou uma listinha para a pessoa memorizar. E aí, Patrick? E aí? E aí? C? Samara. Diga aí. Letra C. Patrick diz letra C. Samara, letra C. Cadê o Enzo? Se mandou mesmo o Enzo? Ficou zangado mesmo, Enzo? Zangado não, meu filho. Estou aqui para lhe ajudar. Exatamente, galera. Deeper and deeper. Por que não é a C, meu povo? Porque deep é só o adjetivo. Porque deep é apenas o adjetivo. Profundo. Então, para transformar em comparativo de superioridade, eu boto ER. Certo? Deeper and deeper. Não é comparativo dos dois lados? Então, deeper and deeper. Certo? O buraco está cada vez mais fundo. Certo? Então, meu povo, letra B. O problema da C é que aqui está só o adjetivo e tem que ser o comparativo dos dois lados.
certo? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Entenderam? Entendeu, Patrick? Muito bem. Certo? Então, galera, tá aí a nossa aula de hoje, um assunto importante. Vejam, revejam essa aula, né, gente, que ela é super importante. E não é só para a ESA não, pessoal. Esse assunto de comparativo, superlativo, aumento gradual, aumento paralelo, cai AFA, EFON, EA, olha aí quem quer ser especialista, cai na ESA, cai na SpaceX, cai no ITA, cai no IME, até com um concurso que tem em inglês. Esse assunto é de extrema importância, porque pode até não cair uma questão pura, mas cai lá no texto um adjetivo no comparativo superioridade ou superlativo. Ok, meu povo? Então, galera, podem me seguir no meu Insta, que lá eu boto umas dicas legais para a ESA e para qualquer concurso militar, certo, gente? @Casé. Deixa eu botar aqui, Humberto, né? Cadê o monitor? Bote aí, monitor, por favor. O meu Insta, monitor, bote aí, que eu boto umas dicas legais lá no meu Insta e vocês podem acompanhar, ó. Vou anotar aqui para vocês, meu povo, ó. Casé, _ Abreu, no meu Insta, é com U aqui no final, gente. Casé, _ Abreu, certo? E me sigam lá no Insta, que eu boto umas dicas legais, certo, gente? Meu povo, beijo. Papirando, estudando, que é esse o ano de vocês. Até a próxima! Fui aluno do Alfa 3 anos, de 2010 a 2013. Fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo. E com certeza o pessoal do Alfacom manja muito, sabe do que estão falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no Alfacom por 3 anos e vale a pena cada segundo. Estudei pelo Alfacom de 2011 até o período da aprovação aí. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os médicos que estão lá estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que tem que passar para vocês. Alfartando com muito orgulho, porque foi no Alfacom que eu sempre estudei, onde consegui realizar o meu sonho e que para mim, para minha vida, valeu a pena cada segundo. Então, se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% Alfacom e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014, porra, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfacom e garanto uma coisa pra você. Valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda a glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfacom, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço.